mundo de casa? Amém? Glória a Deus. Se você está aí nos vendo em casa e é a primeira vez que você está numa live da Missão em Vida, deixa no comentário aí de onde você é. Nós queremos conhecer você, quem sabe levar você para uma célula, hein? Deus abençoe, você vai crescer muito em nome de Jesus. Querido, abre comigo sua Bíblia em Mateus, que não é o nosso Mateus, ministro da adoração, mas abre aí comigo, Mateus, capítulo número 7. Quero ler a palavra com você no versículo 24 em diante. Mateus 7, versículo 24 em diante. Nós temos ainda muito conteúdo para continuar essa jornada com Jesus, muita coisa. Nós ficamos apenas ali, né? Quarta-feira nós falamos sobre Jesus quando chamou os primeiros apóstolos. Trouxemos para você qual era o propósito de Jesus e o que aqueles homens significaram, né? Na fundação da igreja e na propagação do evangelho. Mas hoje eu quero fazer uma conclusão desse período, até porque nós vamos começar a nossa escola, vamos falar um pouco da importância da palavra de Deus e depois nós vamos destrinchar aqui o Novo Testamento e toda a base doutrinária que a gente chama de teologia neotestamentária. O que é isso? É os ensinos a partir do Novo Testamento. Amém? Mateus 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato ou tolo, né? Que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Te peço que o nosso coração seja agora uma boa terra, para que toda palavra ministrada, ela seja como uma boa semente. Ela é a boa semente, e o nosso coração que precisa ser essa terra boa, que essa semente ela caia e ela possa germinar, dando fruto que vai permanecer e glorificar o Senhor. Nossa oração em nome de Jesus. Amém, querido? Vamos lá. Esse texto é muito conhecido. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já preguei esse texto. E eu tenho uma mensagem que eu preguei um dia no culto dos jovens, no acampamento, né? Sobre as 4 bases fundamentais da vida de uma pessoa. Essa mensagem é baseada numa ministração que eu recebi há 2 anos atrás, num retiro de pastores, quando o pastor Jucimar Ramos, lá da igreja, lá em Vitória, esqueci o nome da cidade, mas é perto de Vitória, no Espírito Santo. Ele trouxe o entendimento, o porquê que às vezes a nossa vida dá uma balançada. E ele estava pregando para 400 pastores, só tinha pastor de igreja, né? Porque para mim pastor é de igreja, amém, irmão? Ali vê um tanto de pastor que nem ovelha tem aí. O que é isso? Pastor é quem cuida de ovelha, não é verdade? Uma vez conheci um cara, ele me deu todo o currículo dele. Eu falei: é mesmo? Cadê as suas ovelhas? Não, eu sou itinerante. Uai, então você é outra coisa, um pregador, um evangelista, um missionário, sei lá. Mas pastor é quem cuida de ovelha, amém? E não se importa com as mordidas que elas dão de vez em quando. Sabia que a ovelha morde? De vez em quando as mordidas feias, querido. É verdade. Mas presta atenção numa coisa. Nesse retiro,
pastor que também é psicanalista e psicólogo, ele falou por que nós, seres humanos, principalmente pastor, às vezes a nossa casa balança. E ele trouxe esse texto como base da sua pregação. E ali surgiu um livro que se chama Revendo as Bases, né? Que está disponível aí na Amazon, pode comprar lá, que é baratinho. E é um livro que fala sobre 4 bases importantes da nossa vida. Querido, por que uma casa cai? Porque a base foi comprometida, não é verdade? Aqui nesse prédio nós temos esses pilares aqui, ó. Nós já trouxemos até engenheiro aqui para ver se a gente pode tirar isso aqui. Porque aqui, ó, olha lá, ó, né? Mas não pode tirar, por quê? Porque esses pilares estão aqui por uma razão: para sustentar o peso do telhado. Esse prédio aqui, quando foi construído, não foi construído por nós, né? Essa estrutura aqui é alugada. Mas a gente já soube da história. Quando o proprietário fez, ele não calculou o peso da telha molhada. Então, Luiz, quem entende aqui de construção, não tinha nem essa cinta e nem esses pilares. Era um vão livre. Quando veio a chuva, as telhas barro, né? A telha colonial, ela pesou. E o que aconteceu? O telhado começou a cair. Querido, por que às vezes a gente está andando por aí balançado? Porque a nossa base não está pronta para suportar o peso que nós estamos colocando sobre ela. E é por isso que nós temos que, de vez em quando, rever as bases. Não quero falar sobre isso, porque isso aqui, no último retiro de jovens, foi 3 horas de mensagem, né, Welton? 3 horas de mensagem. Mas as 4 bases fundamentais da vida de uma pessoa é o seguinte, ó. É amor fundamental. O que é isso? É o saber o quanto eu sou amado. É disciplina. O que é disciplina? É o saber até onde eu posso ir e saber de onde eu preciso avançar. Ou seja, é o limite que eu não posso ultrapassar e os limites que eu devo ultrapassar. Ok? Isso é disciplina. Então, amor fundamental, disciplina. A terceira, segurança básica. O que é segurança básica? É eu saber o que me sustenta, ok? Quem me segura, né? Quem me protege. É eu saber o quão seguro eu estou. E a quarta, né? Que é a identidade, é saber quem eu sou. Então é o quanto eu sou amado, quais os limites que eu tenho, quem me protege, quem me segura e a minha identidade. Para todas essas respostas é uma só, Jesus Cristo. Amém? Para todas essas indagações, Jesus Cristo. Quando alguém não tem convicção da sua identidade como filho de Deus, o que acontece? Quando vem uma afronta contra a nossa vida, a gente se abate por causa daquilo. Então aquele pilar da identidade, ele está bambo, ele está ali balançando. O peso que vem, derruba. Quando eu não sei quem eu sou, eu fico tentando quem eu não nasci para ser. Eu fico tentando ser quem eu não nasci para ser. Então tem problema. E por aí vai. Nós vamos pregar isso outro dia, tá bom? Se você quiser, entra lá no YouTube, tem mensagem lá disso aí. Outra coisa, quando Jesus, ele está aqui, terminando o que a Bíblia chama de Sermão do Monte, querido, Jesus no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você pode ler em casa, ele resumiu todos os princípios e valores do reino de Deus dentro dessa única mensagem. Os teólogos e estudiosos da palavra diz que se a gente perdesse toda a Bíblia, mas ainda assim ficasse com o capítulo 5 e 6 de Mateus, nós teríamos o suficiente para a gente viver segundo a vontade de Deus. Amém? Todo mundo que eu conheço e que a gente aconselha, eu falo assim: leia capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e veja quais áreas da sua vida você precisa se enquadrar dentro da vontade de Deus, que ali tem os princípios. Mas dentro dessa jornada com Jesus, depois de escolher os seus discípulos, você sabe que ele realiza vários milagres, mas eu não quero falar de milagre ainda. Jesus sobe ao monte
e uma multidão o acompanha. E ele então começa a ensinar a respeito do reino de Deus. E aí vem o Sermão do Monte. Amém? Sermão da Montanha, né? Até tem festas que tem esse nome, que é celebrado ali na época da Semana Santa, né? E querido, o Sermão da Montanha, ele precisa ser o nosso devocional diário. O Sermão da Montanha, ele precisa ser o nosso livro de cabeceira. Ele precisa ser o nosso, é claro que a Bíblia toda. Mas se você tem dificuldade da compreensão bíblica e está crescendo ainda nisso, cara, se dedica em ler o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, ele traz todos esses princípios, né, que a gente precisa para viver segundo a vontade de Deus. E Jesus, ele começa com o sermão ali dentro da divisão que a Bíblia chama do sermão das bem-aventuranças. E esse sermão das bem-aventuranças é tremendo porque alinha os nossos sentimentos. Esse sermão das bem-aventuranças, querido, revela o caráter de alguém que é cheio do Espírito Santo. Revela o que mais tarde Paulo vai falar lá em Gálatas, que é o fruto do Espírito. Tá entendendo isso? Então revela como que um cristão, um discípulo de Jesus, alguém que nasceu de novo verdadeiramente, precisa viver. Então, se você está com dificuldade de ler a Bíblia toda, eu te aconselho, se você nesse ano ler só os 3 capítulos, sabe, terminou, lê de novo, terminou, lê de novo, terminou, lê de novo, até o final do ano, no final de 2021, você vai ser uma pessoa completamente melhor. Você diz amém? Só nesses 3 capítulos. Mas não é apenas ler de passar os olhos, é buscar compreender o que o Senhor está falando aqui. Nós não vamos entrar aqui em todos os princípios, porque são muitos, não dá tempo. Mas eu quero que você entenda a conclusão que Jesus faz depois que ele profere as palavras. Aí vem o texto que a gente leu, capítulo 7. Jesus está terminando de ensinar todos os princípios do reino. Então ele fala assim: olha, quem ouve as minhas palavras e as pratica será comparado. Querido, Jesus sempre facilitou a sua comunicação. É por isso que ele usava exemplos do cotidiano das pessoas. Todo sermão de Jesus você vê uma história assim de agricultura, um princípio de agricultura, de algum trabalho manual, porque é o que as pessoas viviam na época. Entende? Então Jesus ele comunicava de maneira sábia, né? Primeiro porque ele é a própria sabedoria, né? Paulo diz: quem foi o conselheiro do Senhor? Quem conheceu sua mente? E segundo porque Jesus aqui na terra, né, em forma humana, ele tinha um temor de Deus incomparável. E lá em Provérbios capítulo 1 versículo 7 fala o quê? Que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então Jesus, depois de começar e revelar todos esses princípios, lembrando que no Sermão do Monte, Jesus ele vai profundo em cada princípio que já era estabelecido. Ele não estabelece nada novo aqui, ele só reforça. E aqueles princípios que os mestres daquela época ensinavam, mas revestido apenas de aparência, Jesus vai profundo e diz: olha, não é assim. Vocês vão orar? Então vocês não vão fazer como os hipócritas fazem, ficam nas esquinas gritando, achando que por muito falar serão ouvidos. Não, quando você for orar, entra para o teu quarto, fechada a porta, ore em secreto, porque o Deus que vem em secreto te abençoará.
Ou seja, a ideia de Deus para a oração nunca foi de apenas uma aparência, mas é de um coração rasgado. Amém? É por isso que ele diz: não rasguem mais suas vestes. Não é isso que eu quero. O que eu quero é um coração rasgado. A mesma coisa ele fala da oferta, né? Ele fala da esmola. Ele fala o seguinte, olha, lá no capítulo 6, né? Ele fala aqui a respeito das esmolas. É o primeiro ensino do capítulo 6. Ele fala que a gente deve evitar praticar obras de justiça. É o que eu falo, né? Que no grego é o tzedakar, que é o que? Atos de justiça, só para as pessoas verem. Entende? Será que isso não é comum no dia de hoje? E ele fala assim, olha, quando pois vocês derem esmola, ou seja, ajudar alguém, contribuir com alguma coisa, não fique tocando trombeta, não precisa ficar anunciando para ninguém. Irmão, no ano passado, deixa eu te falar, você já sabe, você estava na conferência com a gente, nós recebemos um terreno de 10 mil metros quadrados, foi doado para a igreja. E a pessoa que doou falou assim, ela nem da igreja ela falou assim, pastor, não precisa anunciar para ninguém não, foi o Senhor quem mandou fazer. Quantas vezes eu já fui em lugares que uma coisa você honrar, amém, querido? Uma coisa você honrar. E eu disse que a nossa sede campestre, que vai ser construída daqui a um tempo, ela vai levar o nome dessa pessoa, por honra, amém? Mas outra coisa é você falar assim, ó, tá vendo aqui, ó, ao meu cheque, quanto que eu estou dando aqui, ó, pastor, anuncia lá. Então Jesus fala que não é assim que Ele quer. Ele fala para a gente fazer em secreto, porque quem precisa ver, já viu. Amém? Quem precisa ver? E olha, Ele não vê o que você está fazendo aqui fora, Ele vê aqui dentro. Amém? É por isso que Ele fala, até quando você for trazer sua contribuição na casa do Senhor, se você tiver brigado com alguém, vai lá e resolve primeiro. Amém, querido? Vai lá e resolve primeiro. Então, o Senhor traz um monte de princípio aqui, e no seu ensino, né? A palavra ensino quer dizer doutrina. Na sua doutrina, o que ele demonstra o seguinte, olha, tudo que eu quero para vocês, não é algo só de aparência, é algo aqui dentro do coração, é a intenção. E aí ele traz um tanto de coisa, ele ensina sobre a esmola, sobre a oração. E aí, querido, ele fecha o Sermão do Monte com essa aplicação, quando ele diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando Jesus fala isso, irmão, ele está na região ali de Cesareia, né? Cafarnaum, aquela região ali, que é uma região montanhosa. Alguém que já foi na região dos lagos, no Rio de Janeiro, Cabo Frio, Búzios, já foi? Amém? Mas alguém aqui já foi numa praia, por exemplo, que é uma praia mais deserta, chega lá, mesmo sendo uma praia, tem uma rocha grande. Alguém que já foi, já viu? Então, aquela região que Jesus estava, tinha as duas coisas, tinha areia e tinha a rocha. Lá em Búzios, por exemplo, tem uma rocha gigantesca, e que é bom você ir para lá e deixar a água do mar, a onda, né, bater em você assim, maravilhoso. O problema é o preço depois, né? É ou não é? Porque eles falam assim, a praia dos artistas, a gente não vê um artista, mas paga como se fosse visto, né? Não é verdade? Só quem foi já sabe como é que é, irmão, é difícil. Mas olha só, Jesus está ali, ele está na região que tinha as duas coisas, tinha o solo arenoso e tinha o solo rochoso. Querido, o que é mais fácil? É mais fácil construir uma casa sobre a areia ou sobre a rocha? O que é mais fácil? Sobre a areia. Porque para construir uma casa sobre a areia, você não precisa gastar muita força, você não precisa furar muito os alicerces.
Meu pai, quando vai na praia, ele cava um buraco e enfia dentro assim, ó. A gente passa maior vergonha, fica parecendo um boto lá, né? Um leão marinho, né? Aí ele brinca com os meninos, enterra os meninos. Por quê? Porque é fácil. Agora manda ele fazer isso na pedra, ele não vai conseguir tirar uma lasca. Então, quando Jesus ele traz esses dois fundamentos, aquela multidão que está ouvindo ele sabe exatamente o que ele está falando. Por quê? Porque é coisa do dia a dia deles. Certamente eles já tinham visualizado, ou já tinham até sido vítimas de uma construção numa areia e uma construção em uma rocha. Talvez eles já tinham presenciado ventos, tempestades, ondas de batendo contra esses dois tipos de casa: a casa da areia e a casa da rocha. Então, quando Jesus usa esse exemplo, a multidão entende o que ele está falando, ela compreende. Mas, querido, presta atenção: quando você ouve a palavra de Deus sendo ministrada, sendo cantada, sendo lida, sabe, você até entende, você até compreende o que está dizendo. Mas a comprovação de que você entendeu a palavra é quando você põe em prática. Então, qual que era o desafio daqueles espectadores da doutrina de Jesus, do ensino de Jesus? Era ouvir, compreendendo ali o que estava sendo dito, mas as suas vidas sendo mudadas. Era sair dali alguém que estava a fim de construir uma casa sobre a areia e falar: não vou construir sobre a areia, porque sobre a areia as tempestades derrubam, o vento joga no chão, as ondas batem contra e acaba com a minha casa. Eu vou construir sobre a rocha. Essa é a expectativa no coração de Deus quando você ouve a palavra dele. Você diz amém? É que você ouça, compreenda e aquilo toque a sua vida de maneira com que as suas atitudes elas se tornem totalmente diferentes do que você tinha antes. Essa é a ideia de Deus. É por isso que lá em Isaías Deus fala que a sua palavra não volta vazia, ela vai ser recebida e ela vai produzir uma coisa ali. Irmão, presta atenção numa coisa: eu faço parte da Igreja de Jesus desde os 5, 6 anos. E nesse tempo, Deus trabalhou muito na minha vida. Teve um tempo que fui muito rebelde. Muito. Eu ouvia o que o pastor ministrava e eu via que era de Deus que estava acontecendo. Mas quando aquilo batia contra a minha vontade, eu falava: não é bem assim. Aí eu ia para casa e ficava falando mal do pastor, mal da mensagem, mal da igreja, quando na verdade o problema todo era quem? Eu. Era eu. A palavra de Deus sempre vai vir de encontro, né? E esse encontro é bater contra mesmo as nossas vontades. Você já viu uma briga de bode? Alguém já viu? Quem é do Nordeste aqui sabe muito bem, né? Olha lá, a irmã está balançando a cabeça lá. O que é uma briga de bode? Irmão, quanto maior o embate deles, mais distância eles tomam. Então eles começam assim, ó. Um bode está aqui, o outro está lá. Eles olham bem um no olho do outro e vai e bate a cabeça contra o outro. Só que o que acontece? Quando um percebe que não conseguiu derrubar o outro, eles distanciam. Para quê? Para que a batalha seja mais forte ainda. Querido, presta atenção: quando a gente ignora o que Deus está falando com a gente, a tendência nossa é distanciar. Pegou isso aí no seu espírito? A tendência nossa é perder a força, achando que está forte. Achando que está forte. E aí é comum você ver briga de bode quilômetros de distância. Eles distanciam assim quilômetros e vem, tum! Só que o segredo para vencer o outro
não está na distância, está na força. Se você permanece na presença de Deus, você se torna forte. Agora, se você distancia, você acha que é forte, mas na verdade você não passa de pobre, cego e nu. Pegou isso aqui, querido? Então, quando é que de fato eu estou vivendo a palavra de Deus? Quando ela está mudando as minhas atitudes. E a comparação que Jesus fala, de tão clara que ela é, não precisa nem de muita explicação. Jesus, ele fala, esse texto também é conhecido como o homem tolo e o homem sábio, ou dois fundamentos. Está descrito também lá em Lucas. Quando Jesus ele traz a ideia de um homem que foi prudente. Ele ouviu e ele pôs em prática. Mas pôs em prática do modo correto. O outro homem, que é chamado de homem tolo, ele também ouviu, ele pôs em prática. Mas como que ele pôs? Na maneira errada. Qual que é a diferença dos dois homens? Que um escolheu um bom terreno e o outro escolheu um terreno muito ruim. Querido, é possível fazer uma casa sobre a areia? Sim ou não? É possível. Só que o tamanho que você pôr para cima, você vai ter que multiplicar vezes não sei quanto. Samuel deve saber esse cálculo, ele é engenheiro aí, né? Mas tem que pôr para baixo. Está entendendo? Se você vive num solo perigoso, você tem que crescer para baixo primeiro, depois para cima. Então é possível construir uma casa sobre a areia? É possível, só que demora mais tempo e exige maior esforço. Quer ver uma coisa? Se você trabalha num ambiente hostil, o que é um ambiente hostil? Você trabalha numa empresa, que a empresa você sabe que ela não é muito boa coisa, mas você está lá, e aí você ora e fala assim: Deus, me tira desse emprego. Aí Deus fala assim: não vou te tirar. Deus, me tira daqui, Deus. Aí Deus fala: não vou te tirar. Por quê? Porque foi exatamente para isso que Ele te colocou lá. Amém? Só que aquele solo, aquele ambiente é um ambiente muito vulnerável. É um ambiente onde você é tentado o tempo inteiro. É um ambiente onde você é tentado a fazer coisas ilícitas. Então o que você precisa? Você precisa, meu irmão, de ter boas raízes. Porque não é o ambiente que me muda, eu mudo o ambiente. Mas para mudar o ambiente tem que ter raízes. Raízes fala de valores, raiz fala de caráter, raiz fala de integridade. Está entendendo isso? O mercado de trabalho está atrás de pessoas que têm raízes. É por isso que quando você vai fazer entrevista, alguém do RH te pergunta: me fala sobre a sua família. Porque se ele vê que a sua família é uma desconstrução total, não que isso seja lei, mas na maioria das vezes tem um problema. Está entendendo isso? Agora, se você é um jovem, por exemplo, o jovem está entrando no primeiro trabalho, ele não tem experiência na carteira, o currículo dele não tem nada. Só que se ele tiver ali um bom entendimento de valores que não podem ser mudados, ele é um bom candidato para o mercado de trabalho. Você diz amém? Irmãos, os psicólogos das empresas, eles têm tanta técnica que eles percebem até se você é organizado ou não dentro da sua casa. Imagina, Mateus, se o RH fosse chamar o pai e a mãe no dia da entrevista. Ele arruma o quarto? O quê? Não, o quarto não é uma bagunça. Então você não pode ficar aqui não, porque a nossa empresa é organizada. Só que eles não vão chamar os pais, Elton. Aí eles desenvolvem uma técnica, um questionário que você preenche, ou uma dinâmica de grupo. Você não sacou isso ainda não, filhote? Para quê? Para saber qual que é a sua personalidade. Se você consegue lidar com pressão, se você consegue lidar com o salário baixo, naquela
porque eles descobrem tudo, até o Deus que você serve. Sim ou não? Pegou isso aí? Então às vezes você vai para a empresa, para entrevista de emprego, e fala assim: não sei porque que eu não passei, eu era melhor que todo mundo. Mas talvez você é um completamente preguiçoso, não arruma nada em casa, não honra os pais. Isso reflete na sua personalidade. Aí aquela gerente de RH que tem um sorriso maravilhoso e fala: olha, estou torcendo para todo mundo, hein? Ela fala: eu te conheço aqui, ó, só pela sua escrita. Pegou isso aí, meu irmão? Então, o que Jesus está esperando de nós? Ele está esperando que a gente pegue as palavras que nós recebemos diariamente, seja pela sua palavra lida, estudada, ministrada, falada, cantada, vivenciada. A gente pegue isso, deixe com que essa palavra opere na nossa vida, opere em quem nós somos, para nos tornar quem Ele deseja, e para que essa palavra nos dê total condição para que ela mude quem nós somos. Ou seja, pratique a palavra. Então, querido, Jesus ele está terminando o Sermão do Monte. Ele traz esses dois exemplos: o tolo e o sábio. O tolo pegou as instruções, comprou o material e foi escolher o terreno para colocar a sua casa. O que ele falou? Que eu preciso morar logo nessa casa. Então o tolo se preocupou com o quê? Em ser rápido. Então ele escolheu um terreno que não precisava de tanto esforço. Quantas pessoas estão vindo para o Evangelho achando que vai ser assim? Que o pastor prometeu lá na sua mensagem que Jesus ia mudar minha vida. Então Jesus, já vim. Então agora eu quero construir minha casa. Aí eu escolho a areia. Aí eu vou para o lugar mais fácil. Eu entro na fila da bênção, eu faço a campanha tal, mas eu não estudo a palavra, eu não oro, eu não jejuo, eu não congrego. Aí ele erra na hora de quê? De escolher o solo. O solo. Isaías diz que nós seremos chamados carvalhos de justiça. O que é um carvalho? Carvalho é uma planta que mais cresce no mundo. Só que antes dela aparecer aqui em cima na terra, ela não aparece aqui em cima enquanto suas raízes não se tornam gigantes. Qual é Deus para nós, querido? Que a gente primeiramente cresça aonde? Para baixo. O que é crescer para baixo? É desenvolver os valores corretos, os princípios corretos, o caráter correto, a integridade segundo o coração de Deus. Isso é crescer para baixo. Quer ver um exemplo disso? Davi. Quando você vê a trajetória de Davi, tudo que aconteceu em Davi, você vê que antes de Davi ser rei, assumir mesmo o trono, quanta coisa que ele viveu com o Senhor. Venceu o urso, venceu o leão, venceu o gigante, venceu o desprezo da sua família, venceu a perseguição do seu mentor, que é Saul. Quantas coisas antes. Mas naquilo ali, Davi estava crescendo para onde? Para baixo. E ainda quando ele pecou e errou feio, os seus princípios e valores desenvolvidos durante todo esse tempo, deu ele a humildade necessária para ele chegar diante de Deus e se arrepender. E Deus o chamou de homem segundo o meu coração. Está entendendo isso, irmão? Aquele homem que construiu sobre a areia, ele terminou a casa dele muito primeiro do que o homem que estava construindo sobre a rocha. E talvez ele ficou assim de lá, acabei primeiro, ou você não é de nada. Lembra quando ele fazia isso? Mas o homem que estava lá, construindo sobre a rocha, o que ele estava fazendo? Aprofundando os alicerces, cavando a rocha.
aprofundando a base, fortalecendo a base. Aquele homem não se preocupou em fazer uma casa bonita por fora, ele se preocupou com o que era importante, que é aquilo que ninguém ia ver. Irmão, por que Paulo precisa corrigir e ensinar sobre os dons do Espírito na igreja de Corinto? Já perguntou isso? Primeiro, a igreja de Corinto era facciosa, tinha 4 grupos: Apolo, Pedro, Paulo e Jesus. E se você pesquisar mais um pouco, você ainda acha o quinto, aqueles que queriam saber de nada, que se sentiam semideus. Facciosa. Deus não age no meio da divisão, porque Deus é unidade. Diz amém? Segunda coisa, quando a gente é faccioso, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Então aquela igreja era dotada de dons espirituais, dons mesmo. Só que o que acontecia? Ela usava de maneira indevida, porque um queria aparecer mais que o outro. Então um começava aqui a profetizar, o outro levantava a voz, aumentava o volume da caixa de som para falar: eu falo mais alto que você. Um começava aqui a orar em línguas, o outro tinha que orar mais alto lá atrás, aí virava uma confusão armada. Está entendendo isso? Por quê? Porque na verdade a Bíblia também diz que o dom ele é sujeito ao profeta, e que os dons são dados sem arrependimento. Ou seja, Deus deu o dom, mas Ele não tira o dom, porque dom é presente. Quando eu dou um presente para alguém, eu não posso tomar de volta. É ou não é? Pastor, por que tem muita gente que ora, fala em línguas, profetiza, mas a vida dele não condiz com a palavra de Deus? Então eu não acredito no dom. Não, o dom é verdadeiro, porque Deus deu para ele sem arrependimento. Só que você não pode estabelecer a doutrina dos dons baseado na falta de integridade de caráter da outra pessoa. Pegou isso aqui? A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. E é por isso que Paulo tem que escrever aquela igreja tantas vezes, porque não é só 2 cartas que tem mais 2 ou 3 aí no meio do caminho que não entraram no cano bíblico. Mas Paulo tem que escrever e pôr ordem nas coisas. Quando um for falar, o outro fica calado aí, por favor. Fala um de cada vez, no máximo 2. Ele não está limitando os dons, ele está organizando. Por quê? Porque a motivação deles usarem o dom que é de Deus e é do Espírito não era a motivação correta, era para aparecer. Então ele tem que trazer o ensino correto. Por quê? Porque no meio do crescimento da igreja, muita gente está chegando, então elas não podem ser escandalizadas. Por quê? Porque ai daquele que vier o escândalo, seria melhor amarrar pedra no pescoço e se jogar no abismo. Não é verdade? Agora presta atenção numa coisa. Por que Paulo tem que corrigir? Porque eles não se preocuparam em crescer para baixo, eles já queriam crescer para cima e mostrar o que eles tinham. Então Paulo tem que vir e alinhar o fundamento correto. Eu acredito que muita gente saiu da igreja de Corinto. Que Paulo atrapalhou o nosso culto, Elton. Paulo pôs um parador, né? Minha mãe que fala assim, pôs um parador no que a gente estava fazendo. Não sou desse cara não, eu sou de Apolo, que Apolo pregava com eloquência. Apolo não tinha problema de dar uma rajada de língua estranha todo o tempo. Aí você fala 10 palavras em língua estranha e quer que os outros cresçam. Como é que você vai crescer? Nunca. Por isso que Paulo fala assim: olha, eu vou orar com a minha mente, mas também com o meu espírito. Quem fala em línguas edifica a si mesmo e fala a Deus. Ele não está proibindo, ele só está ordenando as coisas. Pegou isso aqui, meu irmão? Amém? Pegou isso aqui? Dá muita confusão até hoje, tá? Muita, mas é por falta de entendimento. Então presta atenção. O homem tolo, ele está preocupado só que os outros vejam a casa dele. Por isso ele escolhe o lugar mais fácil. Agora o homem sábio, ele fala: o quê? Eu estou construindo perto aqui de rios, de mares e de ventos. Não, pega aí, ué. Tem muita interferência contra a minha casa, então eu vou fortalecer ela. Irmão, presta atenção aqui.
Levanta sua mão para mim, quem tem uma família complicada. Eu aqui, ó, a minha está aqui. Tem? Sabe qual que é o recado de Deus para você agora? Cresce para baixo. Porque o que vai ganhar a sua família não é o que você muito fala, nem faz. É quem você é. É o seu caráter. É a sua integridade. É isso que vai por respeito lá na sua casa. Você diz amém? Amém? Então é isso. Por quê? Porque o terreno que você está é um terreno muito complicado, duro. Tem muito vento, tempestade e ondas. Mas se você tiver boa base, e agora eu estou falando de princípio, valores, caráter, integridade, querido, pode vir o vento, a afronta que for, pode vir todo mundo querendo ridicularizar você. Vão soprar ventos, vão bater contra as ondas do mar, os rios vão transbordar, mas você vai ficar de pé. Você diz amém? Por quê? Porque a sua casa foi construída sobre a rocha e não sobre a areia. Eu quero terminar concluindo da seguinte forma: o homem que construiu a casa sobre a areia, ele fez rapidinho. Rapidinho terminou. Entrou para dentro e ficou lá desfrutando da casa. Enquanto o homem que estava construindo a casa sobre a rocha, quando esse outro da areia terminou, ele estava lá ainda no início, porque os buracos davam trabalho furar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Só que quando veio a tempestade, depois das duas casas prontas, as duas casas enfrentaram as mesmas lutas. Os rios transbordaram. O rio corre para onde, irmão? Hein? Para o mar, não é verdade? Então o que é uma tempestade? É quando tudo acontece ao mesmo tempo. O rio transborda, as ondas são gigantes e bate contra, e o vento sopra forte. Quando é que a gente está vivendo uma tempestade? Quando tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O filho está doente, o marido está desempregado, minha casa está caindo, e eu ainda estou sendo afrontado por muita gente. Isso é tempestade. Tempestade. O casamento está acabando, os filhos estão nas drogas, tudo ao mesmo tempo, assim, ó. O dinheiro está dando para nada. Até na igreja eu tenho problema com o líder, com o pastor, com o irmão, com o ministério. Tempestade. Aí, presta atenção. Na hora da tempestade, o rio levanta, transborda, a onda bate contra e o vento sopra. O homem que construiu a casa sobre a areia, ele estava lá o quê? Preocupado, não é verdade? Por quê? Porque ele sabe que a casa dele não tem boa base. Agora, presta atenção no outro homem, o que construiu a casa sobre a rocha. O rio transborda, as ondas batem contra e o vento sopra. Aonde que esse homem está? Aonde que ele está? Querido, presta atenção no que eu vou te dizer agora, que é uma aplicação para a sua vida. Quando tudo está acontecendo ao mesmo tempo, o que você deve fazer? Correr para o lugar mais seguro que tem. Qual era o lugar mais seguro para aqueles dois homens? Para quem construiu a casa sobre a rocha, o lugar mais seguro era a sua casa. Ele não precisava ir para lugar nenhum. Agora, para o homem que construiu sobre a areia, você já saiu no meio da tempestade? Dá medo. É o raio que pode cair, a árvore pode cair, é a água soprando, é o vento soprando, é a água transbordando. Eu quero que você imagine esses dois homens com pânico no coração. O homem que tem a casa sobre a rocha, que eu quero chamar de homem sábio, ele corre para o cômodo mais seguro da casa, ele dobra o seu joelho e vai orar. E ele sabe: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. É o que Jesus fez quando ele se sentiu amedrontado. Ele correu para o quarto, ele correu para o colo de quem o sustenta. Agora o homem tolo está lá. Talvez ele fez a mesma coisa.
E talvez Deus vai até ter misericórdia da vida dele, porque a Bíblia de Jesus não fala que nenhum dos homens morreu, mas só que a casa dele foi ao chão. A tempestade passa, vem a bonança, porque depois da tempestade vem o quê? A calmaria. A tempestade vem, irmão, vem na nossa vida, vem, mas sempre vem, ela sempre passa. Se você está vivendo a tempestade na sua vida, tenha certeza, ela vai passar. O que você tem que fazer no meio da tempestade? Ir para o lugar mais seguro da sua casa. E a sua casa é a sua vida com Deus. Corre para Ele. Agora imagina eles depois da tempestade. O tolo sai, não tem mais casa. Ele vê o material todo no chão e ele se desespera, vou ter que reconstruir tudo de novo. Tem gente vivendo assim, vivendo de fato uma reconstrução. Isso não é um problema, isso é um aprendizado. Você vai plantar a casa de novo sobre a areia? Agora o sábio sai de casa. O máximo que pode ter acontecido, uma parede ficou suja, uma telha caiu, mas a casa está de pé. O que ele tem que fazer? Reparar algumas coisas e falar assim: olha, minha firmada na rocha, e eu não caí. Fica de pé no seu lugar. Quem você é nessa história? Quem é você nessa história? Você é o sábio que ouve e põe em prática? Ou você é o tolo que ouve, mas não pratica? Deixa eu te fazer uma pergunta, feche os seus olhos. Quanto tempo você está sendo ministrado pela palavra de Deus? Quanto tempo você está ouvindo Jesus falar com você? Tem quanto tempo que o Senhor está pregando para você? Tem quanto tempo? Acende aqui para nós, senão o pessoal em casa não vê. Isso. Tem quanto tempo isso, querido? Quanto tempo que você ouve a palavra de Deus? Será que o problema está com a palavra de Deus? Nunca. A palavra dele é infalível, é imutável, é inerrante. Será que o problema não está na hora de colocar em prática? Será que o problema não está na hora de praticar isso? Talvez você diga: pastor, não estou conseguindo. Ele colocou em você o Espírito Santo de Deus, que vai te ensinar todas as coisas. Às vezes a gente erra mesmo, erra sim. Mas querido, nós não queremos errar para sempre. Vamos pôr em prática a palavra do Senhor. Vamos pôr em prática o que a gente tem ouvido e aprendido. Pedro está diante de uma acusação. Pedro está diante de um risco de morte. Pedro, Paulo, todos os apóstolos, eles falam assim: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O que é isso? É alguém que pôs a palavra de Deus em prática. Então a minha oração, querida, é que você saia daqui. Se a sua casa está sobre areia, deixa ela cair, joga ela no chão, constrói outra. Se a sua casa está balançando, deixa ela para lá, se muda, mas constrói uma casa firme, forte, inabalável. Fala em Efésios capítulo 6, depois de terem vencido tudo, permaneçam firmes e inabaláveis. Quem é que faz isso? Quem pega a palavra e põe em prática na sua vida. Em nome de Jesus, levanta suas mãos, vamos adorar o Senhor nessa noite. Nome é nome de Jesus, poderoso esse nome é. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom e eterno Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado nessa terra, não só hoje, mas para todo sempre. Você que crê nisso, levanta suas mãos, aplauda Ele bem forte. Aleluia, Santo Deus. Amém, querido. Deus abençoe. Vá em casa em paz, em nome de Jesus, amém. Domingo, vamos cultuar mais uma vez. Deus abençoe. Você que está em casa, muito obrigado pela sua presença conosco. Se inscreva aí nesse canal, curte, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos proclamar o Reino de Deus a todos aos quatro cantos dessa terra.
Se você quiser entrar em contato conosco, tem um telefone, um número, um contato aí no seu vídeo. Você pode falar conosco, nós teremos prazer em cuidar da sua vida, em orar e ministrar o teu coração. Creia, a rocha é Jesus Cristo. É o melhor lugar para você construir a sua vida. Que Deus abençoe. Um abraço e um beijo de coração e até a próxima.